subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero nesta oportunidade glorificar a Deus pela vida de todos os inscritos aqui do canal Rascunho DBD. Eu sou o pastor Edivaldo e nesta programação estaremos comentando a lição de número 4, lição da classe dos adultos. Estamos estudando nesse trimestre o livro do Evangelho de João, na verdade, Evangelho de Jesus que João escreveu. Então nós estamos estudando um assunto muito pertinente. Na lição, o título geral da nossa lição tem uma chamada muito interessante e tem como título O Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. É sobre isso que estaremos comentando doravante para entendermos um pouco a demanda desta lição, tá certo? Na lição de número 4 estaremos estudando sobre um símbolo muito forte, muito contundente, exposto aqui na nossa lição. Jesus, o pão da vida. É sobre isso que vamos estudar. Na leitura bíblica em classe, nós temos aqui a leitura está em João, capítulo 6, versículo de 1 a 14. Jesus é o pão da vida. Quem era o samaritano? Qual a historicidade do samaritano? De onde se originou esse povo? Não é? E essas práticas que eles tinham? Não é? Estas e outras questões nós responderemos aqui no canal Rascunho DBD. Na verdade, as práticas eles não tinham, eles ainda têm. Esse povo ainda existe. Não é? Nós vamos estar trabalhando em João capítulo 6, versículo de 1 a 14, e nós vamos estar olhando, verificando toda essa questão dos samaritanos, tá certo? Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar, que é de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa e a festa dos judeus estava próxima. Então Jesus, levantando-se os olhos e vendo que uma grande multidão vinha com ele, e disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comeres? Mas já dizia isto para experimentar, porque ele bem sabia que havia de fazer. E Filipe respondeu-lhe dizendo: 200 dinheiro de pão para não lhe basta, para que cada um deles tome um pouco. Um dos seus discípulos, André, irmão de Simão, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isto para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muitas relvas naquele lugar, e assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graça, repartiu pelos seus discípulos, pelo que estavam assentados igualmente, pelo que os peixes, porque eles queriam. Então, e quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobejaram aos que haviam comido. E vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, dizia: este é o verdadeiro profeta, verdadeiramente profeta, que devia de vir ao mundo. Tá certo? Observamos, como já desde a lição primeira, estamos observando a visão joanina com respeito ao Cristo, não é? E podemos observar que dentro dos comentários propostos no capítulo 6, nós vamos encontrar uma visão ampla, não é? Do que Jesus exatamente queria dizer com essas questões. Então, ela é uma multidão
que estava ali sendo alimentada. Né? No capítulo anterior, estávamos em Jerusalém. Né? No seguinte, estávamos outra vez na cidade de Sandra, mas nesse capítulo vamos encontrar-nos na Galileia. Então, vamos entender que estamos agora na Galileia, ok? Então, perto do mar de Tiberíades. Então, esse nome foi dado por Herodes Antipas por volta do ano 20 depois de Cristo. Era uma homenagem ao imperador romano Tibério César, né? Que tardou para que o nome da cidade fosse também transferida para o legado. Daí o mar da Galileia ser conhecido também como Lago de Tiberíades, né? Então, por ter curado um homem no sábado, Jesus sofreu forte oposição dos judeus. Né? Podemos observar que a oposição dos judeus contra Jesus não fora pouca. Né? E observando isso, a homenagem, todo esse contexto, Jesus sofreu essa oposição e já não podia mais estar seguro em Jerusalém, razão pela qual ele se afastou para a Galileia. Né? Então João, o evangelista, ele tem um propósito bem claro nesse livro. Ele tem um propósito de levar os seus leitores de forma contemplar, mostrar para que os leitores contemplem a pessoa e a obra de Cristo, a fim de colocar sua fé em Cristo. João capítulo 20, verso número 31. Por isso João seleciona alguns milagres de Jesus, né, para reforçar esse argumento. Então, os únicos milagres mencionados por João, registrados também nos outros evangelhos de Jesus, são esses, né, narrados nesse capítulo aqui: a multiplicação dos pães e dos peixes e Jesus andando sobre o mar. São os únicos que é narrado pelos outros evangelistas. Não é? Alguém dizendo que o João faz parte dos evangelhos sinóticos. Negativo. Ele cita alguma coisa lá, mas não cita por completo, tá certo? E assim sucessivamente. Então João, o evangelho que João passa a ideia é do Cristo amoroso. Né? Ele vai tratar isso aí. Entendeu? Obviamente, esses dois milagres que atendem perfeitamente o seu propósito de enfatizar a divindade de Cristo. Então, o propósito de João é apontar a divindade de Cristo. Mais uma vez, repito, o propósito de João é apontar a divindade de Cristo. Né? Então, o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes é mais do que um documentário. Né? É mais do que documentado. É o mais público dos milagres, está registrado em todos os evangelhos sinóticos, né? E oferece também esses pormenores. Os evangelhos sinóticos também oferecem outros pormenores e não estão contemplando aqueles. Né? Os evangelhos sinóticos, por exemplo, ele menciona 2 motivos pelos quais Jesus e seus discípulos foram para o lado oriental do mar da Galileia. Primeiro, eles andavam muito afastados para as demandas variadas das multidões e nem sequer tinham tempo para comer. Segundo, ele estava abatido com as notícias da tragédia de João Batista por ordem de Herodes, antes da multiplicação dos pães e dos peixes. E então os sinóticos ainda nos informam que ele curou os seus enfermos, né? No capítulo 14 de Mateus, versículo 14, Lucas capítulo 9, versículo número 11, em Mateus capítulo 14 ele diz assim: e falou ele sobre o reino de Deus. No capítulo 9 de Lucas, verso 11, ele estava movido de profunda compaixão, né? Já eram aí como ovelhas sem pastores. Marcos capítulo de número 6, versículo 34 faz a mesma narrativa, a mesma abordagem, ou melhor, né? O comentarista bíblico muito conhecido, chamado Warren Wiersbe, ele diz que a respeito do milagre da multiplicação dos pães e dos peixes foram propostas 4 soluções. A primeira solução é os discípulos surgiram de que Jesus mandasse o povo embora. Primeira sugestão. A segunda sugestão foi que a solução, Filipe veio em resposta ao teste de Jesus, juntar dinheiro suficiente para comprar pão para o povo. Capítulo capítulo 6, versículos 5 e 7. A terceira sugestão proposta, foi que
veio André, mas ele não estava seguro do problema e seria para resolver. Capítulo 6, versículo 8 e 9. Depois nós temos a quarta solução, que foi apresentada também, foi apresentada por Jesus, a verdadeira solução. Né? No capítulo 6, verso 10 a 13, nós vamos ver algumas verdades intrínsecas no texto. Por exemplo, deve ser destacada aqui nesse sentido, como vamos ver a partir de agora. Então eu estou fazendo uma explanação do livro de João no capítulo 6. Uma da necessidade é ser suprida. O cansaço físico e esgotamento emocional simboliza a necessidade de descanso. E nesse contexto, os discípulos saem com Jesus do lugar para o deserto com o propósito de descansar. Eles vão para o lado oriental do lago, a região conhecida como as montanhas de Golã. Foi para lá que os discípulos foram. Ao desembarcarem, porém, uma numerosa multidão seguiam, visto que os sinais que eles faziam na cura dos enfermos. Então, o evangelista João, ele contextualiza isso aqui, esse texto, na proximidade da Páscoa e do célebre sermão de Jesus sobre o pão da vida. Foi lá que ele ministrou isso. Então, o milagre de Jesus são pedagógicos. Jesus estava multiplicando os pães para ilustrar a gloriosa verdade que ele é o pão da vida. A multidão que desabala de Cafarnaum, desabala de Cafarnaum ao redor para encontrar Jesus, naquela região deserta, não era a busca movida pela fé genuína, mas ela vê apenas um operador de milagres. Então eles estavam ali para ver isso. Hoje, nos dias atuais, nós temos isso. Depende de quem prega, ninguém vai na igreja. Tá? É lamentável, mas é uma verdade que está intrínseca, está patente, está perene, todo mundo está vendo. Lamentável. O que resta, a igreja voltar ao seu estado normal e valorizar os da casa, para não ir buscar só milagre. Então, buscar apenas como alguém que pode ajudar suas necessidades imediatas, enfim. Então, eles estavam ali para isso, uma parte dessas pessoas aqui de Cafarnaum. Mesmo assim, os evangelhos sinóticos dizem que Jesus sentiu compaixão dessa multidão, pois eram como ovelhas sem pastor. Ele passou a ensiná-los a curar os enfermos. Dessa forma, Jesus nos ensina que ele, como divino provedor, se importa com essas necessidades, com nossas necessidades, e nos atende segundo a sua bondade. É uma visão a ser provida, compreendida dentro desse contexto. Então, antes mesmo da grande multidão, conforme vamos ver, antes mesmo da grande multidão chegar, Jesus já tinha visto suas necessidades, decidido supri-la. Ele não sabia, ele sabia que as pessoas estavam exaustas, sem rumo, como ovelhas sem pastor, e sabia também que precisavam de se alimentar. Então Jesus, entretanto, aproveita a ocasião para colocar Filipe em prova. Então lhe pergunta: onde compraremos pão para que comam? Filipe, com sua mente pragmática, responde: Senhor, o problema não é onde, mas como. Para atender essa grande multidão, era preciso ter cerca de 200 denários. Esse dinheiro nós não temos. Filipe era bom em economia, pelo que vi aqui, pelo que vamos ver. Então o texto prossegue dizendo: ele sabia muito bem calcular os valores para custear aí a despesa com aquela grande multidão. Então havia ali um gritante abismo entre a receita e a despesa, mas no quesito fé ele estava reprovado, pois não tinha nenhuma provisão espiritual. Ele só viu o problema, mas não divisou aí a solução. Ele só viu a limitação humana, mas não a onipotência divina. Ele só viu a negatividade. D.A. Carson, dentro desse livro aqui, ele faz uma abordagem interessante. D.A. Carson, ele fala que Filipe responde, diz que a resposta correta, a resposta de Filipe, revela aí que o fato de que ele não pensa somente na esfera do mercado, o mundo natural, está dentro desse contexto. Então, um denário era um pagamento de um dia do trabalhador.
200 denários, portanto, representa 8 meses de salário. Na mente pragmática de Filipe, ele estava lidando com um problema sem solução. Havia uma multidão faminta, num lugar deserto, numa hora avançada, sem comida, sem dinheiro e sem lugar para comprar alimento. Não é? Um déficit humano a ser superado aí, conforme está proposto no capítulo 6, versículo 8 e 9 do livro de Yohanan ou João. Então, André, irmão de Pedro, entra em cena aí para informar a Jesus que no meio da multidão havia um rapaz com uma pequena provisão, 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas ele mesmo, tomando pela lógica, deu a esse parecer. Mas não é que isso, mas é que é para tanta gente. Ele logo coloca em dúvida. Então os pães sem querer, o pães nem sequer era de trigo, os pães era de cevada, um produto agrícola usado na época para alimentar animais. Somente o quarto evangelho especifica essa, que era pães de cevada, né? O pão barato das classes mais pobres. E o comentarista F.F. Bruce, neste comentário aqui, deixa eu mostrar para você, foi que eu usei nesse comentário aqui, esse calhamaço, ele faz uma abordagem interessante. Ele diz que o evangelista usava a palavra comum para peixe, ou seja, inquistis. João chama isso de opsaria, que indicava que era peixe pequeno, talvez peixe salgado, né? Que o menino carregava ali, e dava um gosto especial aos pães de cevada, pelo tamanho da multidão. Isso é inferência, tá? Pelo tamanho da multidão, essa pequena refeição dificilmente era digna de nota, né? João ele menciona e apenas para mostrar que não havia suficiente para tantas as pessoas famintas, mas para o propósito do Senhor era o suficiente, né? Se Filipe acentua a falta de dinheiro para alimentar a multidão, André destaca a pequena provisão disponível para alimentar tanta gente. Observe que interessante, né? Nesses dois, nenhum dos dois eles conseguiram discernir a disposição de Jesus para resolver o problema. Pelo contrário, eles só estavam olhando a parte negativa, a parte material da coisa. Quando olhamos para a insignificância, né, dos nossos recursos e a grandeza dos desafios, ficamos desesperados. Foi o que aconteceu com eles lá. Jamais poderemos atender a demanda das multidões se nos fiarmos em nossos próprios recursos, né? O milagre de Deus ocorre quando o homem decreta sua falência. Então, eles tinham um déficit imenso, era um orçamento desfavorável, 5 pães, 2 peixes para alimentar uma grande multidão. O rapaz entregou o seu lanche a André e que por sua vez levou a Jesus, e Jesus então multiplicou. Então não podemos fazer o milagre, não podemos fazer o milagre, mas podemos levar o que temos em mão ao Senhor nosso Deus. Glória a Jesus. Então isso é uma lição interessante. Charles Swindoll, no seu comentário, que é um material muito bom, né, também ele diz que Deus não nos chama para prover sua obra. Esta é uma responsabilidade dele. Deus nos chama para prover sua obra, mas é uma responsabilidade dele. Ele nos chama para colocar em suas mãos que nós temos, ainda que sejamos apenas alguns pães e 2 peixes, ele cuidará da multiplicação. Aí temos uma organização necessária. Antes de realizar o milagre de multiplicação, Jesus ele mandou a multidão se assentar. Se assente, calma, se tranquiliza. Então o milagre divino não dispensa a organização. Deus não é desorganizado. Se há milagre, tem que ter organização. Ponto. É o que aprendemos no texto. Então ele se senta, se organize, se aquiete, se acalme. Glória ao nome de Jesus. Jesus, ele de fato é o pão da vida. Então a obra de Deus precisa ser feita em ordem, com ordem e decência. Uma multidão sem organização pode causar imenso transtorno. Sobretudo, uma multidão faminta, como aquela que uma multidão poderosa, ou uma multidão generosa, ou melhor. Jesus opera o milagre, valendo-se do pouco que eles tinham ali. O pouco nas mãos de Jesus é uma provisão suficiente para uma grande multidão. Há um ritual seguido por Jesus
ele toma os pães e os peixes e ele dá graça, né? Ou seja, ele agradece, ele os entrega aos discípulos que repartem com a multidão, né? A multidão come e se farta, em nenhuma necessidade, nenhuma escassez de provisão. Jesus tem o pão como fartura. Jesus não tem pão. Jesus tem pão com fartura. Quando ele se alimenta, não tem mais fome. Ou seja, aquele que se alimenta do pão que Jesus fornecer não terá fome. Por isso ele é o pão da vida. Bendito seja Deus. Ele satisfaz plenamente, né? Assim como Deus alimentou o seu povo com maná no deserto, agora Jesus está alimentando a multidão, né? O mesmo Deus que multiplicou o azeite da viúva está multiplicando os pães e peixe. O mesmo Jesus que transformou água em vinho agora está exercendo o seu poder para criar, criador da multidão, os pães e os peixes. Então, o milagre da multiplicação é o da economia de Cristo. A obra da distribuição é a responsabilidade dos discípulos, ou seja, o milagre da multiplicação é da economia de Cristo. A obra da distribuição é da responsabilidade dos discípulos. Jesus sempre tem pão com fartura para os famintos. Cabe-nos, porém, a sublime tarefa de alimentar. Somos cooperadores de Deus. Então, o milagre de Jesus vem de Jesus, mas nós o repartimos com a multidão. Não temos pão, mas o distribuímos a partir das mãos de Jesus. Foram 5.000 homens, além de mulheres e crianças, alimentadas com pão e peixe. Mateus capítulo 14, versículo 21. Então esses 5 pães, 5.000 formariam um exército de guerreiros nas mãos de quem quisesse tomar o seu líder. O versículo 15 ele dá a entender que o seu líder era exatamente aquele que estava procurando, né, uma maioria necessária, né? Então a fartura da provisão não autoriza o desperdício da sobra. A fartura da multidão, isso é interessante. A fartura da provisão não autoriza o desperdício da sobra. William Hendricks, famoso comentarista, né, ele dizia assim: os recursos infinitos não são desculpas para desperdício. O desperdício é pecado. Então, quando o Senhor supre a necessidade do seu povo, a abundância, não desperdice. Depois, os que se fartam, Jesus ordenou que os seus discípulos recolhessem os pedaços que havia sobrado para que nada se perdesse. Então, os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pão e de cevada, um cesto de cada discípulo, né, para cada discípulo, e com isso Jesus nos ensina que, mesmo havendo fartura, o desperdício jamais é permitido. Veja que lição interessante. O que desejo precisa ser aproveitado aqui hoje, nesse vídeo que estamos fazendo. Temos mais de 7 milhões de habitantes no planeta Terra, né? Mais de 1 bilhão de pessoas vão para a cama com o estômago roncando de fome. Misericórdia, Senhor. O problema do mundo não é falta de provisão, mas é a distribuição injusta. Esse é que é o problema. Poucos têm muito e muitos não têm nada. Esse é outro problema gravíssimo. Tem uma organização chamada Oxfam, né? Você pode baixar todas as informações que tem na internet. É uma organização não governamental, né, que traz essas informações, tá certo? Com isso, Jesus nos ensina que, havendo fartura, nós não podemos desperdiçar. O problema não é a falta de produção, mas a falta da distribuição justa. O que falta no mundo não é pão, mas compaixão. O que é desperdiçado na mesa do rico é o alimento que falta na mesa do pobre. Em vez de desperdiçar o pão que sobra em nossa mesa, deveríamos reconhecer e repartir com os famintos, né? É uma tentação perigosa, certo? Quando a multidão viu o que Jesus fizera, declarou entusiasmada sobre ele é profeta que deveria vir ao mundo, alimentados por suas esperanças messiânicas de um reino terreno e político, né? Resolveram arrebatá-lo com o intuito de proclamarem o rei, né? E William Hendricks ainda diz que
o presente capítulo, o capítulo 6, revela talvez mais claramente do que qualquer outra porção da Bíblia Sagrada o tipo de Messias que o povo queria. Ou seja, alguém que tudo fizera a fim de que suprir a necessidade física do povo e tivesse poder para tanto, né? Diacárcio, ele vai trabalhar também no livro que eu apresentei aqui agora. Ele destaca um ponto importante. Ele diz que o número de pessoas que pode ser muito bem ter ultrapassado 20 mil, né? 20 mil pessoas, à luz do versículo 15, e que o povo tanto a tornar Jesus o povo, e que o povo tenta tornar Jesus rei à força. É fácil pensar, pelo menos em João, né, a especificação de 5 mil homens, a forma de chamar a atenção para um potencial de força de guerrilha formada por recrutas dispostos a capaz de servir o líder certo, né? E F.F. Bruce, ele descreve essa situação da seguinte forma: Jesus demonstra o seu poder de curar, da cura da doença, agora também pode expulsar a fome, né? Se ele mostrasse o seu poder de libertar o seu povo, nada poderia deter. Então, este certamente era o líder que ele estava esperando, né? E assim sucessivamente. Importante notar que não apenas tem sua fé em Cristo é suficiente, mas também suas esperanças sobre o futuro eram infundadas, né? Charles Edmond diz que a fé em Jesus instiga o auge daquele povo, né? Mas não era verdadeira fé, era apenas aquela crença de ser ele um realizador de milagres, como se viu na Judéia, né? A multidão, ela levada para essa crença, esperava uma série de prodígios, né? Que acudiam e o povo e seus sofrimentos físicos, né? E podemos observar que, percebendo que essa bandeira levantada pela multidão não era o propósito de sua vinda, e por isso seria uma tentação para os seus discípulos. Jesus se retirou sozinho para o monte, e outros evangelistas nos afirmam que primeiro Jesus compeliu os apóstolos e embarcaram para o outro lado do mar, né? Que Deus em Cristo nos abençoe por esta boa e dissertação dessa palavra aqui no capítulo de número 6, versículos número 1 a 14, não é? Então, o primeiro tópico da lição apresenta a multidão e o milagre da multiplicação, que eu também já trouxe aqui dentro dessa proposta. O que é comer pão? Vamos observar uma mudança na palavra de Jesus, passar de pão ao vivo que desceu do céu, pão vivo que desceu do céu, o pão que eu der a minha carne. Ou seja, mais tarde o apóstolo Paulo ele faz uma associação simbólica sobre o pão da ceia e a carne de Jesus, afirmando: este é o meu corpo, isto é o meu sangue, de forma evidente que, ao mencionar aí a partilha da sua carne, nosso Senhor refere-se à sua morte na cruz, onde oferecemos uma vida em prol dos pecadores que se arrependem e creem no Evangelho, ok? E é uma lição muito interessante que traz aí um vislumbre bastante interessante. Meus irmãos, eu quero me ater um pouco também a responder uma pergunta que eu fiz, uma enquete que eu deixei no início do vídeo, para trazer aqui um pouco da historicidade dos samaritanos. Quem era os samaritanos? Porque aquela mulher que Jesus faz a abordagem, a mulher era samaritana, né? Quem era o samaritano, né? Jesus, a verdade em Jerusalém, né? E podemos observar que essa verdade das festas do tabernáculo, proposta aí no versículo 10 a 13, Jesus evitou a sede do povo, até que durante a festa subiu ao templo, comemorou, começou a ensinar e etc, né? Na verdade, Jesus, a verdade que liberta o pecador. Mas quando vamos trabalhar essa questão, no tópico número 2, a verdade diante dos escribas e fariseus, né? Então, quando vamos fazer, na verdade, vamos fazer essa tratativa aqui no texto
Jesus multiplica a multiplicação dos pães, ou os milagres, o que são milagres? São obras de origem de poder sobrenatural, que é dunamis no grego. Elas também mencionam o sinal de uma marca, que é semeion, autoridade de Deus. O maior milagre, que é o milagre central do Novo Testamento, é a ressurreição de Jesus Cristo. Depois temos Jesus desafia a fé dos discípulos, quando subiu no monte, a fé submetida à prova. Devemos ver então Jesus, o pão que desceu do céu. O que é realmente o pão? O que é realmente o interesse da multidão? No dia seguinte, Jesus partiu dali sobre a multiplicação dos pães, e havia aí aquela multidão havia participado de Jesus em Cafarnaum, conforme indicado em João capítulo 6, versículo 6 a 22. Capítulo 6, versículo 22 e 24. Ok? E assim sucessivamente. Mas o que é comer pão? Observamos as mudanças das palavras de Jesus, do verbo que desceu do céu. O pão que eu der é a minha carne. Foi Jesus quem disse isso. Então, quando Jesus faz aquela tratativa com a mulher, e assim sucessivamente, quando vamos ver aqui a questão, tá certo? Que Deus abençoe a todos, que o Espírito de Deus continue falando de forma poderosa. Eu estava aqui tentando mesclar quem era o samaritano, mas isso foi na lição de número 3, que eu tratei agora de manhã na igreja, falando com os irmãos um pouco da historicidade dos samaritanos, que os samaritanos foram um grupo de pessoas que habitaram na região de Samaria, o antigo reino de Israel, que desenvolveram uma religião distinta do judaísmo, embora alguns elementos comuns que se coadunam, mas eles consideram aí descendentes diretos da tribo de Israel. Ao longo da história, vamos ver que são alvo de preconceito, discriminação por parte dos judeus, Então, a origem dele vem da divisão do reino de Israel. Após a morte de Salomão, o reino de Israel se dividiu em dois: o reino do norte, Israel; o reino do sul, Samaria. A capital era Samaria, o reino de Judá, e a capital era Israel, era Samaria, e Judá era Jerusalém. A conquista dos assírios no norte, aí eles pegaram alguns hábitos desses povos, e assim sucessivamente. Eles se consideram descendentes da tribo de Efraim e Manassés, eles se consideram ligados ali. E assim, um resumo rápido do que é a questão dos samaritanos. Deus abençoe a todos. O canal Rascunho DBD ensinando para transformar vidas. Até a próxima aula de número 5, onde estaremos estudando sobre a verdade que liberta. Deus abençoe a todos, no nome precioso de Jesus.